Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos finalmente comentar a respeito dos novos Toys Studio Series que foram divulgados no evento da Hasbro Pulse Fun First Friday. E realmente nós temos algumas revelações muito interessantes, eu inclusive fiz um vídeo comentando a respeito desse evento. E, novamente, eu gostei de praticamente tudo que foi apresentado, então é por isso que eu acho que esse daqui vai ser um vídeo bem bacana. Mas antes de devidamente iniciar este vídeo, eu já gostaria de contar com seu like e também com a sua inscrição aqui no canal. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho para poder receber as notificações. Isso é algo extremamente importante. Muito bem, então vamos agora falar finalmente a respeito das figuras, das novas figuras de Transformers que foram divulgadas nesse evento. E temos muitas coisas bacanas, Então eu vou iniciar com o Studio Series dos filmes, depois eu vou para a Studio Series geração 1, no caso as representações dos personagens de Transformers The Movie, no caso G1, e por último eu pulo para Buzzworth, que no geral foi o que menos me chamou a atenção, Mas realmente tem coisas bem bacanas que devem ser comentadas. Bem, nos filmes, especificamente no filme do Bumblebee, nós tivemos duas revelações. Estamos quase completando o elenco de personagens do filme do Bumblebee, isso daí é muito legal. Mas nós tivemos a revelação da Arcee, que não foi bem uma revelação, porque ela já tinha sido mostrada, só que não nesse tipo de imagem mostrando o toy, e sim um modelo 3D da sua representação. E eu acho excelente que nós tenhamos esse tipo de imagem da Arcee, até mesmo pra gente dar uma olhada mais detalhada, na sua representação. Eu acho isso daí bem legal. E ela tá muito bacana. Eu adorei a tonalidade do rosa dela, do branco, a escultura dela. Eu também gostei da distribuição de massa no corpo, Ela, diferente de outras Arcees, não é necessariamente uma Shellformer. Dá pra poder perceber isso daí direitinho. Tá bem legal mesmo. Parece também ser muito bem articulada e isso tudo tem me chamado a atenção, certo? A fidelidade dela em relação ao seu modelo CGI do filme do Bumblebee é simplesmente sensacional. Com toda certeza, de forma geral, é um dos toys do filme do Bumblebee que mais me chamaram a atenção até o momento. Tanto por conta do seu modo robô, quanto do seu modo veículo. Também eu achei muito sensacional essa motocicleta cybertroniana. Eu acho que é uma representação bem original para essa personagem que infelizmente aparece pouco no filme do Bumblebee. O segundo toy do filme do Bumblebee, e também o último, foi o Ironhide. O Ironhide também não era uma grande surpresa pra ninguém, porque era basicamente fazer um repaint do Ratchet, certo? Não. Aí que tá, o Ironhide tá muito sensacional, eu gostei muito da pintura dele, inclusive eu vi uma alteração dessa imagem dele que foi divulgada para o rapaz que estava responsável por manusear o toy. Eu basicamente vi uma diferença de pintura na coxa que eu preferi o toy que o cara tava mexendo, mas tudo bem. Porque na representação que foi divulgada da Studio Series, ele tá com uma coxa vermelha, e enquanto o moço que estava mexendo no personagem estava com a coxa cinza, como é de fato no filme. Mas foi só isso daí que eu vi mesmo, enfim, acabei me perdendo aqui, mas tá. Eu acho que eu fugi um pouco do ponto. A questão é a seguinte, o Ironhide ele tá bem legal, ele é bem aquilo que nós esperávamos, a sua pintura está melhor do que eu sinceramente imaginava, inclusive com detalhes em amarelo na lateral do veículo, coisa que realmente me chamou muita atenção. Só que tem um detalhe, as proporções do Ironhide no filme não são necessariamente iguais às do Ratchet, tá? Então isso daí me incomoda um pouco. Eu entendo o motivo deles utilizarem as proporções do Ratchet, mas eu gostaria que eles fizessem algo mais semelhante ao que nós vemos em tela. No final das contas, eu acho que isso daí acaba não afetando tanto, porque a gente nem vê tanto do Ironhide assim. Nós vemos mais do Ratchet, na verdade. O Ironhide ele é mais de fundo, ele muito mais parece um borrão no filme. Mas dá pra poder perceber essa diferença de proporções no Ironhide. Ele é muito mais forte, mais parrudo, e o Ratchet já é um cara mais fino.
Eu acho que eu não me expressei muito bem, mas eu acho que é isso mesmo. Mas eu senti falta dessa diferença de massa em relação ao brinquedo do Ratchet. Mas eu não acho que isso daí seja algo muito prejudicial pro toy, porque com toda certeza você não vai deixar de comprar essa representação da Studio Series por conta disso. Eu realmente não pretendo deixar de comprar o Ironhide por conta de um probleminha que eu considero bobo. Mas ainda eu acho que seria algo mais legal, sabe? Ver um Ironhide mais parrudo, mas tudo bem. Sua representação no modo veículo também é o que nós já vimos antes, então também não acho nada surpreendente. Inclusive eu não gosto desse veículo, eu acho ele bem feinho. Não que eu não ache ele funcional, mas eu não gosto desse veículo não, confesso, tá? Ele visualmente me desagrada, eu acho ele muito arredondado na frente, depois fica quadradão, enfim, eu acho os outros bem melhores. Indo agora para as representações de Transformers Geração 1, nós temos o Voyager Class Junk Heap, e esse daí ficou sensacional. Novamente, mais um Junkion surpreendendo, assim como o Wreck-Gar. E isso daí é muito legal, eles estão caprichando bastante na toyline de G1. Eu tô vendo isso, eu tô percebendo isso, e realmente tá muito bacana. Esse Junk Heap, ele é um personagem que é mais ou menos de fundo, né, no filme de Geração 1. Só que é impressionante o nível de fidelidade que eles chegaram. Claro que utilizando partes do molde do Wreck-Gar, não esperava muita diferença, mas sua pintura tá bem surpreendente, e como o molde do Wreck-Gar já é muito surpreendente na minha sincera opinião, o Junk Heap ele não falha em absolutamente nada, ele é justamente aquilo que nós estávamos precisando, e é por isso que eu acho ele tão sensacional. Já o Sludge, uau, esse daí tá muito sensacional, realmente a sua distribuição de cores, a sua pintura única e o seu molde estão muito sensacionais, e o que me impressiona é que basicamente ele tem pouquíssimo kibble, e isso daí é muito legal. Claro que kibble é inevitável, né? Até mesmo porque ele tem no seu design de Transformers Geração 1, mas se colocarmos ele em proporção com alguns outros personagens, com outras representações da Studio Series, é algo tão pequeno que simplesmente não tem tanta relevância. Ele até tem um pouquinho a mais ali na parte das pernas, mas sinceramente não me incomoda em nada, porque eu acho um kibble muito bem colocado, ele é muito bem integrado ao seu corpo. Então assim, o seu modo robô está extremamente fiel ao que nós vemos no filme, e o seu modo dinossauro tá sensacional. Ele tem umas proporções muito diferenciadas para o dinossauro que ele representa, e eles conseguiram cumprir isso aqui nessa representação, né? Eu acho ele muito mais gordinho do que ele realmente deveria ser. Eu acho inclusive as patas dele bem mais curtas do que deveria ser, isso daí eu digo na própria animação de Transformers Geração 1 em relação ao dinossauro da vida real, mas é muito legal ver essa originalidade. E é muito impressionante como ele não tem partes do modo robô penduradas no seu corpo, no seu modo alternativo. Então, na minha opinião, ele é mais uma representação muito surpreendente da Studio Series. E agora, por último e menos relevante, nós temos a Buzzworthy, que, bem, nós tivemos algumas representações, como por exemplo o caso do Cliff Jumper, que é basicamente o Earthrise repintado, e sinceramente eu achei ele horroroso. Talvez alguns de vocês vão me julgar por conta disso, mas eu realmente não gostei. Alteraram a sua tonalidade do vermelho, tiraram a pintura da parte frontal do seu modo veículo e ainda mudaram a pintura da sua janela, que era basicamente um plástico translúcido azul muito estiloso. Mas não tá legal, simplesmente não ficou legal. Pra ser bem sincero, ele muito mais me lembra um brinquedo de camelô, então é por isso que eu acho que não vale nem a pena comentar tanto assim. E sinceramente, o que eu acabei de falar do Cliff Jumper, claro que se aplica também ao Cup, já que, bem, esse daqui ainda foi um caso menos pior na minha sincera opinião, porque não mudou tanto da sua pintura, mas o seu vidro ficou estragado, não gostei, tá muito feio. E eu honestamente não entendi por que eles fizeram esse relançamento, então eu não acho relevante comentar ou sequer me aprofundar nesse conteúdo, simplesmente não. Mas por outro lado, o B-127 está sensacional. É claro que ele não muda muita coisa em relação à sua representação Studio Series original, mas ele muda bastante da sua pintura, ele tem um amarelo mais metálico, pelo menos essa é a minha percepção
né? Ele tem uma diferença de cores que realmente me chama muito a atenção, mas além disso, ele tem uma diferença no seu rosto. Isso daí me chama muita atenção porque ele em nenhum momento usa sua máscara de batalha no seu modo cybertroniano. E ele vem com essa máscara de batalha na sua representação da Studio Series. Na Buzworth eles tiraram isso e melhoraram a tonalidade do amarelo. Então isso daí me chama mais atenção. Melhoraram a sua pintura e deixaram, querendo ou não, o personagem mais fiel em relação ao que nós vemos em tela. Então é por isso que eu gostei bastante dessa representação do personagem. Eu acho que é um Buzworth que vale a compra. E sim, eu acho ele melhor do que a sua representação original Studio Series. Pois bem, pessoal, basicamente este foi o vídeo e eu espero que todos vocês tenham gostado. Se esse foi o caso, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. E claro, ative o sininho para poder receber as notificações, isso é algo extremamente importante. Eu vou ficando por aqui e agradeço fortemente por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!